pessoal, meu nome é Marcelo, sou assessor de investimentos aqui da Mônaco Investimentos e eu estou aqui para falar para vocês sobre como que a gente define um planejamento estratégico de investimentos para os nossos clientes, levando em conta para vocês qual que é o cenário hoje do Brasil em relação ao país desenvolvido, que é os Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, nesse primeiro slide, a gente consegue perceber que o Brasil, no Brasil hoje, 95% das pessoas ainda investem em bancos, né? E somente 5% das pessoas investem fora de bancos através de corretoras. Nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, muito mais que o Brasil, a realidade é totalmente ao contrário. Lá fora, 95% das pessoas já entendem que o banco não foi feito para investir, né? O banco foi feito para dar o serviço de banco, cartão de crédito, financiamento, conta corrente e tudo mais. E através das corretoras você consegue melhores rentabilidades. Tá? No próximo slide eu vou mostrar para vocês qual que é o nosso papel, né? Por que nosso trabalho é tão importante. Tá? Então, o papel do assessor de investimentos. Primeiramente, a gente tem que entender os objetivos do cliente, né? Cada cliente tem um objetivo diferente. Tem cliente que quer viver de renda, tem cliente que quer comprar um imóvel daqui a tanto tempo, tem cliente que quer fazer um montante para o filho, quando ele sair da faculdade ele vai dar para o filho dele. Então, cada cliente tem um objetivo diferente. E depois de entender os objetivos do cliente, a gente tem que conhecer o perfil do investidor de cada um, né? Existem perfis conservadores, perfis moderados e perfis agressivos. E aí existem investimentos adequados para cada tipo de perfil, né? Então, quando alguém pergunta para você qual que é o melhor investimento hoje, não existe. Existe um investimento mais adequado para o seu objetivo e baseado no seu perfil de investidor. Tá? Então, também, quando alguém pergunta, é muito normal a gente ver, meu amigo teve X% de rentabilidade, por que minha carteira não está rendendo tanto? Então, a gente tem que entender qual que é o perfil do seu amigo. Do mesmo jeito que ele teve 20% de rentabilidade, na crise como o Covid, ele pode ter menos 20% de rentabilidade, enquanto um outro perfil conservador, isso não acontece. Tá? Então, a gente tem que estudar caso a caso para saber o que indicar e o que fazer com cada objetivo. Tá? Conhecendo o perfil do investidor, a gente tem que elaborar um estudo de investimento, né? A gente tem que elaborar uma carteira e aí, a partir da elaboração de carteira, a gente faz o acompanhamento e a manutenção, né? Então, qual que é a importância do nosso trabalho? Tá? Primeiramente, a transparência e imparcialidade. A gente não tem uma bandeira para defender, né? O banco X ele vai indicar produto do banco X. O banco Y indica produto do banco Y. Pode ser bom? Pode. Pode ser ruim? Pode. É o melhor para você? A gente não sabe. Tá? Como a gente trabalha com a XP é uma plataforma aberta, né? Como se fosse um supermercado de produtos. Lá você encontra produtos do banco X, YZ, da gestora X, YZ. Então, realmente, a gente busca o melhor produto para cada perfil e cada objetivo. Tá? E por que as pessoas precisam de um assessor de investimento? Normalmente, falta de tempo. As pessoas não têm tempo para ficar procurando investimento. Tem gente que tem família, tem empresa, trabalha 16 horas por dia. Então, as pessoas têm falta de tempo mesmo para entender como é que funciona o mercado financeiro. E não é uma coisa muito simples. Né? E falta de conhecimento também, né? As pessoas não têm o conhecimento adequado. Tem muitas pessoas que se aventuram a fazer as coisas. Normalmente, tem pessoas que dão certo, tem pessoas que não dão certo, mas o nosso papel realmente é fazer isso para elas. E o mercado é muito dinâmico, né? Hoje um investimento que é bom, talvez há 2 anos atrás não era, e vice-versa. Um investimento bom há 2, 3 anos atrás, talvez hoje não seja. Então, o nosso papel é estar sempre vendo o mercado, né, buscando novas oportunidades. Por exemplo, no Covid, né, tem clientes que teve uma queda muito grande na carteira com o Covid. Então, a gente tem que buscar oportunidades para poder disparar na rentabilidade pós-Covid. Essa é a nossa função. E aí, o mercado ele é muito dinâmico, então a gente é um especialista, somos especialistas dedicados para atender todos os tipos de perfis e todos os tipos de pessoas. Aqui eu vou exemplificar para vocês um planejamento de longo prazo. Eu dei como exemplo um cliente, né, o nome Carlos, um exemplo, idade hoje dele 40 anos, ele pretende se aposentar aos 65 anos e expectativa de vida 90 anos de idade. E a renda desejada do Carlos é R$20 mil por mês na aposentadoria. Então coloquei alguns pressupostos macroeconômicos para poder fazer esse exemplo com vocês. Coloquei uma inflação de 4%, um CDI, que é a nossa taxa Selic, de 7%, né? E uma rentabilidade de 120% do CDI, ou seja, 120% dos 7%. Descontando imposto de renda e aquelas coisas todas, teria 7,14% de rentabilidade. Ou seja, né, um juro real de 3,02%, que é o juro nominal, que é a rentabilidade, menos a inflação. Tá? Então, o que esse gráfico mostra?
No eixo horizontal tem a idade do cliente, no eixo vertical o patrimônio que ele precisa acumular para poder viver de renda. Então, como é que funciona? A linha verde, né, traçada em verde, pontilhada, né, o cliente acumula 7.900.000, né, isso rende para ele 20 mil reais por mês, ele retira os 20 mil reais por mês e o patrimônio se mantém para sempre, né, para o filho dele, para o neto dele e tudo mais. Na linha vermelha, ele acumula 4.170.000, isso rende menos que 20 mil por mês. Ele vai tirando 20, o patrimônio dele vai caindo normalmente e vai acabar aos 90 anos de idade, que é a expectativa de vida. E a linha preta é o cenário dele hoje. Se ele continuar hoje como ele está fazendo, como ele investe e tudo mais, ele vai chegar com 65 anos, vai querer ter um padrão de vida de 20 mil reais por mês e vai conseguir. Vai, só que até pouco tempo. Né? Ele vai conseguir até os 79 anos. Então ele vai precisar pedir ajuda para alguém ou cair drasticamente o padrão de vida. Tá? E como que a gente faz isso? Né? A gente tem que explicar como que a gente traça uma estratégia de investimentos. Então eu vou fazer um exercício agora com vocês para explicar como é que a gente faz a divisão patrimonial. Entende-se patrimônio tudo que é seu, né? Seu carro, sua casa, suas joias, sua arte, seu dinheiro, né? Mas aqui a gente só vai fazer o trabalho com o patrimônio disponível, que é o patrimônio financeiro, que é o dinheiro. Então imagina que você está num casamento e tem aquela pirâmide de taça que o garçom coloca champanhe na primeira taça lá em cima, ela transborda e vai escorrendo para as demais. Esse é o exercício que a gente vai fazer aqui, só que em vez de encher as taças, a gente vai encher caixinhas. Né? Então a primeira caixinha que a gente precisa encher é a caixinha do colchão de segurança, que é a famosa reserva de emergência. É o dinheiro que você precisa ter, porque alguma coisa vai acontecer na sua vida, só que a gente não sabe como nem quando. Por exemplo, né? Bati o carro, preciso pagar a franquia, colchão de segurança. Meu celular caiu, trincou a tela, preciso trocar, colchão de segurança. Tem um gasto excepcional médico que o convênio não cobre, colchão de segurança. Tá? Então é o seu primeiro colchão, é a primeira caixinha que a gente tem que encher. E como que a gente calcula essa caixinha? Né? A gente calcula de 3 a 12 meses das despesas menos o lazer. Por que menos o lazer? Porque na hora do aperto você vai deixar de viajar, você vai deixar de jantar num restaurante caro, você vai cortar seus custos. Só que a gente não consegue cortar água, luz, telefone, colégio do filho, esses custos básicos a gente não consegue cortar. E o que define ser 3 ou 12 meses? É o risco da renda não entrar versus o tempo necessário para a gente recuperar caso ela não entre. Por exemplo, né, um exemplo mais prático. Eu sou um cara, eu sou um autônomo, eu sou um artista, eu sou um DJ, eu vivo fazendo trabalho para as outras pessoas. Qual que é a chance de a minha renda não entrar em um momento Covid, por exemplo? É muito grande, né? As baladas estão fechadas, ninguém está querendo gastar dinheiro com nada, então fica falta de renda para mim. Então se eu tiver um colchão de segurança de 10, 11, 12 meses, eu consigo viver durante esses 10, 11, 12 meses tranquilamente. Tá? Aí um outro ponto, eu sou um cara, eu sou um trabalhador público, funcionário público, eu tenho uma segurança de trabalho, né? Então é bem diferente. Então para esse cara que não vai ser mandado embora, tem uma segurança, tem 13º, tem um monte de coisa envolvida, esse cara faz sentido 3, 4, 5 meses. Né? E a gente precisa calibrar muito bem esse colchão de segurança, por quê? Porque se a gente tiver mais que o necessário, esse a mais está deixando de render. Né? Porque aqui no colchão a gente não está mirando rentabilidade, a gente está mirando liquidez, que é a rapidez de ter o dinheiro quando você precisa. Né? Investimentos de rentabilidade a gente mira mais para frente. Tá? E se a gente tiver menos que o necessário e precisar, a gente precisa pegar emprestado, paga juros. Né? Então, alguns exemplos de produtos de colchão de segurança. Um CDB de liquidez diária, né? É um fundo de renda fixa, por exemplo. Ou eu coloquei poupança, entre aspas, porque poupança, a finalidade dela não é investimento, não é rentabilidade. A finalidade dela é liquidez, para você ter o dinheiro a hora que você quiser. Tá? Por isso que está em aspas, só para mostrar a finalidade da poupança, em que quadrado ela se encaixa. Tá? Enchendo essa caixinha, a gente precisa partir para os projetos de vida da pessoa, tá? Que vão de 1 a 5 anos. O que são os projetos de vida? É comprar um imóvel, viajar todo ano, reformar o consultório, comprar um carro, formatura do filho, casamento. Então é aquilo que eu falei no outro slide. Cada um tem um objetivo diferente. E é aí que se encaixam os objetivos. A gente precisa traçar muito bem quais são os seus objetivos e fazer um planejamento estratégico para alcançar. Exemplo prático de novo. Eu quero trocar meu carro. Eu vou vender meu carro e preciso colocar 100 mil reais a mais no novo carro. Quero trocar por um carro muito bom. Daqui 2 anos. Né? Então a gente tem lá, eu sou um cara conservador, tem um CDB que vai render 5% ao ano durante 2 anos
e um outro CDB que vai render 7% ao ano durante 3 anos. Para mim, para o meu objetivo, para o meu momento de vida, o de 5% é melhor, porque eu quero trocar meu carro daqui 2 anos e não daqui 3. Né? Então, por isso que eu falo, não existe o melhor investimento, existe um investimento mais adequado. E se você se planejar para comprar seu carro, né, você não vai precisar de 100 mil reais. Você investe 90 mil reais, 5% ao ano vai dar 4.500 reais por ano, daqui 2 anos você tem 99 mil. Né? O que a maioria das pessoas fazem normalmente? Elas vão daqui 2 anos, não se planejam nem nada, compram um carro financiado, paga 30 mil de entrada e financia em 48 meses. O que acaba acontecendo? Ela paga 2 carros. Né? Porque financiamento de carro é aquela coisa, juros sobre juros. Então só nessa diferença você deixou de pagar 90 mil reais num carro para pagar 150, 140. Então só em um exemplo você já economizou esse tanto de dinheiro. Né? Fechando esses projetos de vida, a gente vai para a última caixinha, né, que é a maior de todas, que é a caixinha da liberdade financeira, tá? Que é a caixinha da aposentadoria de fato. É o exemplo do Carlos, acumulando 7 milhões e 900 mil, ou 6 milhões, 5 milhões, dependendo de cada cliente, de cada caso. Tá? É a caixinha que você vai viver de renda, né? Você vai ter um alto patrimônio, perpetuidade financeira e vai conseguir dar continuidade para as próximas gerações, deixar para os seus filhos, para os seus netos. Tá? Então, alguns exemplos aí que cabem nessa caixinha é a previdência, né, investimento de longo prazo, estratégias de renda variável, como ações, fundos de ações e fundos imobiliários, isso cada um tem que ver com o seu assessor, porque é muito específico cada investimento. E, por fim, renda fixa de longo prazo, por exemplo, um Tesouro Selic para 2045, que você vai pegar uma taxa legal e você só vai resgatar lá daqui 20, 30 anos. Tá bom? Isso é muito legal, muito bacana, né? A gente sempre faz esse planejamento para as pessoas. Só que não adianta nada a gente fazer tudo isso e acontecer alguma coisa no meio do caminho. Né? Porque imagina que você tem tudo traçado, tudo planejado, tudo certo, e você fica inválido por algum acidente, por exemplo. Né? É por isso que o meu trabalho é juntamente com o Yuri, né, que ele traz essa parte que a gente precisa proteger as pessoas, proteger os investimentos, através de blindagem e proteção patrimonial e um planejamento tributário sucessório para ter melhores alternativas lá na frente. Então eu vou passar a bola aqui para o Yuri, ele vai falar um pouco do trabalho dele e como que nosso trabalho casa juntamente para o nosso cliente ter melhores experiências. Obrigado. Legal, Marcelo, obrigado, parabéns pela apresentação. E eu tenho certeza que você que está assistindo a gente nesse momento começou a ter um monte de dúvidas e, poxa, coisas que o Marcelo podia me esclarecer. No meu caso, o que ele me recomenda? Então, se você quiser mandar algumas perguntas para a gente, tanto no YouTube quanto no Instagram, a gente está com equipe aqui dando um suporte e selecionando as melhores perguntas justamente para fazer daqui a alguns minutos, tá bom? E como muito bem pontuou o Marcelo, a gente vai falar então agora de proteção patrimonial, de blindagem, de garantias de renda. E aí, para isso, eu preciso que você se posicione no mundo, saiba quem que é você. Então, a gente fala normalmente com 3 tipos de pessoas aqui entre os nossos clientes. O primeiro tipo é aquele cidadão, aquela cidadã que já está endividada, está ali no fundo do poço, não consegue guardar, poupar nenhum dinheiro todos os meses. Essa pessoa provavelmente tem que ter uma revisão comportamental, uma revisão de gastos. Por enquanto a gente vai poder aconselhá-la, mas dificilmente assessorá-la em investimentos. Agora o nosso trabalho vai começar a fazer bastante diferença a partir do segundo tipo de pessoas que nós lidamos diariamente, que são as pessoas que com mais ou menos regularidade conseguem poupar um pouquinho daqueles seus rendimentos mensais, semestrais e investir, começar a fazer aquela reserva de emergência que o Marcelo falou, começar a fazer alguns investimentos conosco, por exemplo. E aí, o terceiro tipo de pessoas são aquelas que já tiveram a sorte ou a competência de ter um patrimônio autossustentável, uma fluidez, uma perpetuidade financeira. Essas pessoas não precisam mais trabalhar. Então, se elas estiverem doentes, acidentadas na sua empresa, no seu trabalho ou não, elas têm essa tranquilidade de ter rendimentos perpétuos e aí, por resto da vida, poder fazer igual esse cara que está aqui passeando na nossa tela de barco, curtindo com a família dele. Se não é o seu caso ainda, acho que a gente pode te ajudar. Se localizou que tipo de pessoa que você é? Então agora a gente vai fazer uma analogia. Pensa o seguinte, se você fosse o dono de um pomar, o dono de uma árvore frutífera que está ali no seu quintal, normalmente do que você cuida? Da árvore e da sua raiz ou das frutas de cada estação? E é uma pergunta quase tonta, quase infantil. Normalmente as pessoas me respondem, pô, é óbvio, Yuri, que eu vou cuidar da árvore e da raiz. Porque se eu não cuidar da árvore, eu não vou ter novos frutos na safra seguinte.
Pois é, só que na prática, o que são esses frutos? E como você pode acompanhar aqui no nosso slide, esses frutos são justamente os resultados do seu esforço, os resultados da sua vida. É o seu padrão de vida, a casa onde você mora, o carro que você dirige, a educação que você pode proporcionar para os seus filhos ou até para você mesmo, é o padrão de vida e de lazer e de viagens que você tem. Todas essas coisas são resultados de tudo que você criou na sua vida, são frutos. Agora, quem é o responsável por cada um desses frutos? Quem produz cada um desses frutos? Quem na prática é a grande árvore frutífera da sua vida? E eu acho que nesse momento você já conseguiu deduzir que justamente é você. Então, se naquela analogia nós cuidaríamos da árvore para a gente ter frutos e safras a cada ano, por que a cada ano nós cuidamos do seguro do nosso carro, cuidamos da nossa casa e esquecemos de nós mesmos? Não cuidamos da nossa saúde, não temos um seguro que garanta, que perpetue a nossa renda caso algo aconteça. A gente não está cuidando da árvore. Então, na prática, no mundo financeiro, como que isso funciona? Como você pode acompanhar aqui, o planejamento financeiro normalmente ele é realizado com base na sua saúde e na sua capacidade de trabalho. Se você entendeu a analogia que eu fiz com essa árvore frutífera, você vai concordar comigo que toda a sua estrutura financeira se baseia na sua saúde e capacidade de trabalho. A gente pode ver, por exemplo, durante a pandemia do que está acontecendo agora, que muita gente perdeu a saúde e por isso não está conseguindo trabalhar, gerar renda e ganhar dinheiro. E muita gente, mesmo com saúde, teve a sua empresa fechada, perdeu o emprego e perdeu capacidade de trabalho. Então entende que se você perder qualquer um dos dois, ou saúde ou capacidade de trabalho, infelizmente você não gera mais renda. Mas partindo do pressuposto que sua saúde e força de trabalho estão bem, maravilha! Você vai formar reservas e vai fazer investimentos de curto prazo, como o Marcelo falou, na reserva emergencial, alguma coisa para médio prazo, como aquela troca de carro, e coisas para o longo prazo, que vão entrar aí justamente a formação patrimonial, a aposentadoria, garantia de sonhos para os seus filhos, para você e para a sua família em geral, certo? Essa construção que normalmente nós brasileiros fazemos. Só que o que falta nesse planejamento? E aí é que está a grande falha. Pensa comigo, se você perder saúde ou capacidade de trabalho, como eu mencionei que aconteceu agora durante a pandemia, você concorda comigo que a sua capacidade de gerar renda também desaparece? Se eu não tenho saúde, eu não posso trabalhar, ou se eu estou doente, eu até morri, e a morte nada mais é do que a ausência de saúde, eu não gero mais renda, minha família está desamparada, e se eu não tenho família, eu estou desamparado sem gerar renda. Se eu perdi o emprego, minha empresa fechou, da mesma forma, perdi capacidade de trabalho, não gero renda. Naturalmente, o que vai acontecer com o degrau de cima, com as minhas reservas e investimentos, vão ser eliminadas, porque eu vou ter que acessar essa reserva e esses investimentos para me sustentar, para sobreviver. E muitas vezes eu vou acabar fazendo isso sem dignidade. Eu vou ter que baixar padrão de vida. E num pior cenário, dependendo do tempo que eu perdi saúde, que eu estou afastado do meu trabalho e da minha forma de gerar renda, eu vou, inclusive, sacrificar patrimônio. É o que está acontecendo com muita gente durante essa pandemia. As pessoas estão vendendo carro, vendendo imóveis, tirando os filhos de escolas particulares ou mudando para um bairro mais simples, mais barato e muitas vezes menos seguro. Eu tenho certeza que se você está aqui assistindo a gente, pensando em como investir de forma estratégica, você não quer isso, nem para você, nem para sua família, nem para aquelas pessoas que supostamente você diz todos os dias que ama. Então como que a gente resolve isso? Qual é a estratégia que a gente tem para sustentar essa pirâmide? Sorte não é uma delas. Sorte e fé pode te ajudar em vários aspectos, mas finanças e matemática são cruéis, elas não aceitam sorte como estratégia. Então, para isso, a gente vai criar aqui um degrau de segurança, um degrau que garanta uma renda vitalícia caso qualquer coisa aconteça. Então, mesmo que você perca a sua saúde e a sua capacidade de trabalho, nós temos soluções, estratégias financeiras para garantir o seu fluxo financeiro e você blinda suas reservas, blinda seus investimentos, mantenha a continuidade disso para o resto da vida e você consegue sustentar o seu patrimônio, sustentar a sua construção financeira, aposentadoria e realizar todos os sonhos materiais que você tem. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo quer. E como a gente faz isso? Separando a sua vida em 3 pilares básicos,
Como você pode ver aqui na tela, a maior fatia dessa pizza vai para o seu presente. E nós normalmente recomendamos um teto de até 70% para manutenção do seu padrão de vida. Muita gente consegue fazer muito menos que isso, viver com 50% do que arrecada. Muita gente, infelizmente, passa desse valor que nós sugerimos. E se você passa, qual que é o problema? Você não vai conseguir sustentar a segunda parte dessa pizza, o segundo pilar para um planejamento financeiro sustentável, que é justamente direcionar 25% ou algo em torno disso para reservas futuras, investimentos, reserva de emergência. Como a gente vai distribuir isso? Vai depender de todos os fatores que o Marcelo falou. Do seu perfil, dos seus objetivos, daquilo que você deseja por curto, médio e longo prazo. E a partir daí, o que sustenta todos esses 100% é justamente o menor pilar, mas talvez o mais importante no planejamento financeiro. Antes de querer ficar milionário, você precisa garantir que você vai ter fluxo financeiro. Então, com pouco do seu patrimônio ou pouco dos seus rendimentos mensais, nós vamos garantir uma blindagem contra imprevistos. E que imprevistos a gente está falando? De alguns riscos, do tipo uma incapacidade temporária, uma lesão, uma LER, um pé, uma mão quebrado que te afasta do trabalho, ou talvez algo mais definitivo, tipo uma aposentadoria precoce, realmente definitiva, uma invalidez, a perda de um membro, a perda da mobilidade das pernas, dos braços ou de tudo. E por mais que quando a gente fala isso seja um assunto desagradável, eu tenho certeza que é muito mais desagradável você não pensar nisso e, infelizmente, sujeitar a sua família a passar por isso, por uma negligência sua. Uma vez que você não tem conhecimento de que existem soluções para isso, tudo bem, se acontecer, infelizmente você desconhecia que existiam possibilidades de se proteger. Mas a partir do momento que você está aqui nos ouvindo e negligencia qualquer ação em busca de uma solução para blindar a sua família e o seu padrão de vida e a sua dignidade, passa a ser uma escolha você passar dificuldade e necessidade caso você seja vítima de uma dessas incapacidades. E existem outros riscos, Yuri, que eu posso estar sujeito no caso de imprevistos? É claro, entre o momento presente da sua vida e o resto da sua vida, muita coisa pode acontecer. Claro que nada pode acontecer, mas a gente precisa se blindar contando que a sorte não é uma estratégia. Então, que outros riscos nós estamos sujeitos? Doenças graves. Infarto, eventualmente um câncer, eventualmente um AVC, e eu sei que não é a coisa mais legal da gente pensar, mas se você puxar no histórico da sua família, como você perdeu seus avós, pais ou alguém recentemente, eu tenho certeza absoluta que foi por alguma doença grave, algum infortúnio, algum imprevisto. Então, necessariamente, doenças graves causam prejuízos muito grandes às famílias, e, eventualmente, os tratamentos que elas trazem também. Quando a gente fala de construir uma estrutura financeira, nós precisamos também nos prevenir de um capital para isso. Porque pensa o seguinte, tem 500 mil guardados no banco e, eventualmente, descobrir uma doença grave. Que ótimo, eu vou usar meus 500 mil para fazer um tratamento que, às vezes, o meu convênio não cobre ou não cobre na totalidade. Pode ser que eu saia curado desse tratamento. Só que agora eu estou curado e estou falido. E aí é uma escolha sua. O que você prefere? Assumir esse risco sozinho para o resto da vida ou terceirizar esse risco para quem sabe fazer isso bem e tem capital para fazer sem prejudicar a sua estrutura financeira? Existe mais alguma coisa que a gente precisa pensar na sua construção financeira, construção de riqueza e que pode acontecer? É claro, talvez o mais desagradável, mas o mais certo de todos eles, que é uma ausência inesperada, a morte. E diz para mim, alguém morreu esperando? Você conhece alguém que colocou na agenda e falou, olha, eu vou infartar na semana que vem ou eu vou bater meu carro daqui 3 meses? Obviamente que não. É um comentário até idiota esse que eu estou fazendo. Ninguém consegue prever isso. Agora, é mais negligente ainda você saber que, estando sujeito a algum imprevisto dessa natureza, por mais desagradável, e, claro, a foto de um carro, a cena de algo drástico, choca muito. Mas das maiores causas de ausência e de morte de alguém no mundo e no Brasil, inclusive, são doenças coronárias, por exemplo. A cada 90 segundos, segundo o Ministério da Saúde, um brasileiro infarta neste país. E acho que ninguém fala sobre isso. Então, por exemplo, o Covid assusta? 100 mil pessoas mortas assusta? É claro, mas assusta porque isso está na mídia, assusta porque isso está em voga nesse momento. Milhões de pessoas infartam a cada ano e aparentemente ninguém liga para isso. A gente sempre acredita que isso vai acontecer com um vizinho ou com uma pessoa distante da gente, mas você é vizinho de alguém e uma vez pode ser que esse raio caia no seu quintal. Esses dias, recentemente, aqui onde a gente trabalha, na Mônaco, um dos nossos colegas de trabalho acabou passando por um imprevisto gigantesco
enquanto estávamos numa call, a mãe dele teve um AVC na frente dele. Eu estou contando isso para você, inclusive com a autorização dele, porque eu disse, poxa, eu preciso usar o seu exemplo real para as pessoas estarem atentas a isso. Eu passei por isso na minha família. Tem minha mãe com 2 tumores no seio, tem um pai que teve um AVC. Então essas coisas acontecem mais próximo do que a gente imagina. E muitas vezes a gente só pensa nas consequências financeiras de tudo isso e todo o colapso que uma família pode passar depois que é tarde demais. Tá? E aí uma outra coisa que a gente precisa pensar. Numa eventual ausência, obviamente, a gente vai passar por uma sucessão patrimonial. Se você está aqui querendo acumular patrimônio, riqueza, construir uma tranquilidade futura, isso em algum momento vai ficar para alguém, seja para um cônjuge, seja para os filhos. E eu não sei se você sabe como funciona a sucessão patrimonial, toda a questão inventarial no Brasil e mesmo a empresarial, ela tem um custo relativamente pesado, relativamente grave. Então, uma forma de você se programar e ter uma economia tributária muito legal é justamente desse tipo de ferramenta financeira e tributária que nós falamos tanto. Como eu tinha falado para vocês, só para ilustrar, para a gente finalizar, as principais causas de morte que eu falei aqui no mundo, doenças coronárias, câncer. E por mais que o trânsito choque, ele está lá embaixo, e aí no Brasil não é tão diferente disso. Doenças coronárias e câncer, e por mais que a gente fale, poxa, o Brasil é um país violento, morre mais gente do que numa guerra civil na Síria, por exemplo, beleza, mas assassinatos, homicídios no Brasil estão lá em 8º lugar. Acidentes de trânsito, que no Brasil também são muito graves, estão lá em 10º lugar. Então, claro, são números que chocam, mas existe coisa muito pior, que talvez por falta de conhecimento, falta de orientação profissional de um especialista, a gente simplesmente não saiba. E está deixando a nossa família rodar a vida, passar pela vida, sem nenhum plano B. Então, só para a gente finalizar esse raciocínio e abrir para perguntas, pensa uma coisa comigo. Se eu te convidasse hoje para fazer uma viagem de carro de, vamos dizer, 10 mil quilômetros, essa viagem levaria alguns dias, talvez até semanas. E eu te falasse, olha, meu amigo, eu não tenho um step no meu carro. Você topa fazer essa viagem comigo de qualquer forma? Eu tenho quase que certeza absoluta que você não toparia. Porque provavelmente, ao longo dessa estrada desconhecida, pode ser que nós sofrêssemos algum acidente, um prego, um pneu furado e sem step a nossa viagem estaria fadada ao fracasso e a gente ficaria na beira da estrada sujeito a sabe Deus o quê. Pois é, e quando você roda a estrada da vida sem nenhum plano B, sem nenhum step, é exatamente isso que você está escolhendo, para você e para sua família. Se o seu pneu furar e você não puder mais gerar renda ou sofrer qualquer incapacidade, mesmo que temporária, quanta coisa desaba aí. Agora, se você tem garantia financeira para o resto da vida, esse problema você não tem. Você vai ter um problema de sucessão patrimonial. De um jeito ou de outro, a gente precisa falar sobre a gestão e economia tributária disso. Certo, Marcelo? Acho que é isso, né? Ficou muito claro, espero que vocês tenham gostado bastante. Agora pode abrir para as perguntas aí. Vamos abrir para perguntas. Legal. E aí, Ana? A gente tem algumas perguntas aqui. O Lucas perguntou, como eu faço para começar a me proteger e investir com vocês? Ótima pergunta, Lucas. Quer tocar? Eu toco. Então vamos lá. Como você faz para começar a investir e se proteger com a gente, fazer esse planejamento? Bom, deve ter o número e o link da Monaco XP em algum lugar aqui dessa tela, ou você manda um direct para mim no Instagram, entraremos em contato para começar a fazer essa orientação para você. Vai ser um prazer fazer isso. E aí a gente tem que entender justo aquilo que eu falei na minha apresentação, tá? Entender seus objetivos, seus projetos de vida, entender tudo, o que você tem, fazer uma análise para saber como é que a gente pode te ajudar, tanto na parte de investimentos, e se você tiver algum patrimônio além, para fazer a parte de proteção, justamente para sua família ou para quem você tem a convivência. Mais uma? Legal. A Elizabeth perguntou como identificar o tamanho da minha necessidade de proteção e colchão de segurança. Legal. Vou te fazer uma pergunta, Elizabeth. É bastante comum as pessoas perguntarem, né, qual que é o investimento ideal, qual que é o tamanho da proteção que eu preciso. Então, vou fazer uma pergunta para você. Das pessoas que estão aqui trabalhando nesse momento entre mim, entre o Marcelo e eu, entre você que está nos assistindo, se eu perguntar qual que é a sua refeição ideal, provavelmente a resposta de cada um vai ser diferente. Qual que é o seu dia perfeito? Provavelmente a resposta de cada um também vai ser diferente. Então a resposta para a sua pergunta é depende.
Nós precisamos entender a sua necessidade, entender os seus anseios, seus objetivos e o tamanho do seu patrimônio, o tamanho das garantias que você já tem ou a ausência total. Eu converso diariamente com pessoas que muitas vezes têm uma alta renda e zero dinheiro guardado. Essas pessoas precisam de muita proteção para manter o padrão de vida delas. E muitas vezes pessoas que ganham pouco, mas elas têm um grande patrimônio guardado, ou pelo menos o suficiente para manter a renda delas para o resto da vida. Essas pessoas precisam de muito menos proteção. O Márcio perguntou, este seguro tem mudança de custo de acordo com a faixa etária? Qual o tipo de correção anual? Ótima pergunta. Paga X por um seguro. Com 40 ele fica mais caro, com 50 significativamente mais caro. Aos 70 anos muitas vezes ele é impagável e a seguradora nega esse seguro para você. Isso é o que existe no mercado e por isso que muitas vezes as pessoas têm uma má impressão de seguro. Nós aqui na XP trabalhamos somente com as maiores e melhores companhias e elas trabalham com uma estratégia muito legal chamada congelamento de risco. O que significa isso? Uma vez aceita a sua proteção, esse valor ele é congelado para o resto da sua vida até o momento que ou você falecer e a família receber esse benefício ou até o momento em que você sentir que não precisa mais daquele seguro. E a correção é somente IPCA. Hoje o IPCA está de quanto, Marcelo? Em torno de 4% ao ano, quer dizer, o reajuste é mínimo a cada ano, só que o seu benefício ele também é reajustado a cada ano, por muito mais do que isso. Então, o ganho ele acaba sendo desproporcional. Na verdade, existe um grande preconceito com o seguro, porque muita gente fez um trabalho mal feito lá atrás, ou porque não existiam as boas ferramentas que nós temos hoje. Hoje, com bons profissionais, boas ferramentas e excelentes soluções e produtos, você não tem desculpa para não ter uma contratação inteligente dessa para proteger a sua família. A gente tem mais uma pergunta no Instagram, que a Kátia perguntou: qual o mínimo para começar a investir? O nosso escritório, na verdade, o mínimo para você investir é R$100, você já consegue investir, já consegue começar o seu colchão de segurança, já consegue começar a construção do seu patrimônio. Aqui na Mônaco, a gente abre contas acima de R$100 mil. Por que a gente abre contas acima de R$100 mil? Porque a gente trabalha com uma diversificação muito grande de produtos. E existem produtos que para você investir o mínimo é 5 mil, o outro o mínimo é 10 mil. Então se você tem 10 mil, você vai colocar em um fundo só, você não vai ter diversificação nenhuma e que se acontecer alguma coisa no mercado que impacte esse fundo, ele vai impactar a sua carteira como um todo, né? Se você tem R$100 mil, 10 investimentos de 10 mil, por exemplo, se acontecer alguma coisa que impacte esse investimento em específico, vai impactar somente 10% da sua carteira. É por isso que na Mônaco a gente abre contas acima de 100 mil, que dá para fazer um trabalho muito mais especializado e muito mais profissional. Mas para começar a investir, a partir de R$100 você já consegue começar a investir em corretoras. Agora, com relação à proteção, é um pouco diferente. Por quê? Justamente quem tem muito patrimônio, muitas vezes é quem menos precisa de alguma proteção, porque essa pessoa já tem outras garantias financeiras. E justamente você que ainda não tem 100 mil ou R$1 milhão e ainda não pode, por exemplo, ser um cliente de investimento na Mônaco, com relação à proteção, sim. Você é quem mais precisa e a qualquer momento a gente pode bater esse papo. Legal? Tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu vi que teve bastante interação, então em algum momento eu vou parar para responder todo mundo, quem mandar direct também, mas acho que por hoje eu encerro e me despeço de vocês. Agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, que mandou suas perguntas, teve suas dúvidas e espero que a gente possa prestar um bom serviço para vocês futuramente também. Obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham ficado felizes com a nossa explicação em termos de investimento, de seguro, proteção patrimonial e tudo mais. Vamos ter novas lives mais pra frente. A Mônaco vai fazer novas lives com outros temas, diferentes temas, para a gente deixar vocês a par do que está acontecendo no mercado e como que a gente pode ajudar vocês na questão de investimentos e proteção patrimonial. Legal, valeu gente, obrigado e muito boa noite. Obrigado a todos. Nos falamos futuramente.